que é esse slide curto, né? Um slide que não tem necessariamente conteúdo, só para orientar a fala e para a gente ir acompanhando. Então, vamos lá. Eu tenho dito nos fóruns que a gente vai falar um pouco sobre representações temporais e o valor do dinheiro no tempo. Eu acho que são dois conceitos fundamentais para esse momento da disciplina, né? E quis focar um pouco no conceito porque a parte de matemática, como é um curso de engenheiros, já tem alguma noção, e para dar bases, tanto para a resolução de exercício, como para o que vem futuramente na disciplina, né? Como eu já falei, meu nome é Leonardo, eu sou estudante de economia, estou terminando o doutorado, e esse assunto é particularmente interessante para mim, porque a disciplina de engenharia econômica não é uma disciplina da grade de economia, embora seu conteúdo esteja presente em algumas disciplinas espaçadas, né? Em especial a disciplina de matemática financeira, no meu caso, eu tive essa disciplina na grade curricular da graduação, e a disciplina de elaboração e análise de projetos, né? Que é uma disciplina que em economia a gente faz basicamente o que a disciplina de engenharia econômica faz, que é estudo de viabilidade financeira de determinados investimentos. O engenharia econômica é mais amplo, trata de aplicações financeiras, e a elaboração de projetos é mais focada para investimento produtivo mesmo, né? Construção, aquisição de máquinas e a iniciar um processo produtivo. Mas tem o mesmo fundamento. Além disso, eu trabalhei como gerente financeiro de uma indústria de plástico antes de pedir demissão e começar meu trajeto de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Então, eu tive bastante contato com esse tema, né? Lidava no dia a dia com questões relacionadas a isso. O objetivo da live é resolver questões de matemática financeira com o uso de representações temporais, né? Com foco no que são essas representações. Isso que a gente pensou, apresentar aos participantes a minha apresentação, que já foi feita, conversar um pouco com vocês, discutir a noção de valor do dinheiro no tempo, em seguida avaliar diferentes maneiras de representar valores financeiros no tempo e resolver alguns exercícios da disciplina com o uso dessas representações temporais. Isso aqui a gente vai passar, mas seria legal vocês colocarem isso no fórum, mesmo que a gente já esteja com as semanas avançadas, para a gente articular um pouquinho as ideias em conjunto, conhecer quem são vocês e como vocês estão lidando com o conteúdo da disciplina. Eu vou dar só uma saída aqui da apresentação para saber se mais alguém apareceu. Não. Vamos voltar então. Para a reflexão, né? Primeira questão, eu já tinha colocado essa questão lá no fórum para vocês. O dinheiro assume diferentes valores no tempo. Tem muitos juros, porque tem inflação, porque tem mudanças cambiais. Mas eu acho essa pergunta particularmente importante, porque assumir uma noção dinâmica do valor do dinheiro, né, tem repercussões significativas na forma como a gente toma decisões do ponto de vista econômico. Na economia é curioso, na teoria econômica é curioso, porque assumir que o dinheiro assume valor, assume diferentes valores no tempo, tem repercussões na forma como a teoria econômica foi elaborada, né?
teoria econômica clássica assume o dinheiro apenas como unidade de conta, né? Como medida de variáveis reais, como medida de produto, para fazer unidade de conta. Mas quando os agentes econômicos assumem que um dinheiro que vale hoje, né, ele é reserva de valor, né? Ele representa alguma riqueza que existe no mundo. E que, pelo simples fato de que, ao longo do tempo, essa reserva de valor se altera, né, as decisões econômicas são tomadas de maneiras diferentes. E isso afeta a forma como a renda é gerada, como o nível de emprego, né, porque envolve um nível de incerteza sobre os valores que esse dinheiro que esse ativo, que é o dinheiro, pode assumir ao longo do tempo, né? Então, basicamente, assumir que o dinheiro assume valor no tempo é ter uma noção de decisões intertemporais, né? Então, quando acontece um determinado acordo de salário ou acordo de pagamento de aluguel, né, a gente está olhando simplesmente para o aspecto nominal daquele valor, né? E ao longo do tempo, pensando tanto no salário como no aluguel, que são duas variáveis que têm reajustes anuais. Então, o aluguel que eu faço o acordo com o locador, entre locador e locatário hoje, né, vamos supor no valor de R$ 1.000, ao longo dos meses você continua pagando R$ 1.000, mas R$ 1.000 já não valem mais os R$ 1.000 de início do acordo. A mesma coisa vale para um salário mínimo. E por isso a necessidade de reajustes anuais, para recompor ou tentar recompor, né, de maneira mais ou menos perfeita a perda do valor do dinheiro, né, do valor monetário, ao longo de um ano. E aí você tenta recompor e ao longo do tempo faz de novo. Então são várias as situações, né? A gente vai falar um pouquinho aqui. O outro dado, né, associado à ideia de valor no tempo, é quais são as vantagens de assumir uma representação gráfica ou temporal do valor do dinheiro. Quem está acompanhando a disciplina está vendo em todos os exercícios do vídeo aula, os professores colocam aquela seta que indica o valor futuro, o valor presente, o número de prestações, ou tempo, que é o N, né? E a taxa de juros, que é o E. Né? Aquela é uma das representações possíveis e a mais comum, mas que os professores não falam, não costumam falar, é que aquela representação gráfica é importante. Né? E aí, uma outra questão, como essas representações podem auxiliar a vocês na compreensão do assunto e na resolução de exercícios da disciplina. Primeiro, são representações temporais. Acho que uma boa forma de compreender esse conceito é com a análise de uma situação financeira concreta, que são os exercícios, né, postos na disciplina, né, que implica na necessidade de fazer uma representação desse problema. Basicamente, com uma representação temporal, a gente consegue analisar as variadas situações financeiras, captando a dinâmica do processo. Qual é o processo de compreensão do problema? Né? O problema está posto, você tem que construir aquele objeto. Quais são os elementos que fazem parte daquele problema, executar as operações e suas lógicas intrínsecas e validar os resultados encontrados. O uso das representações permite direcionar então, o processo de tomada de decisão, o que a gente vai fazer em seguida. Acho que o aspecto relevante aqui é a percepção de que o dinheiro assume valores diferentes ao longo do tempo e nos dá consciência de quais são os benefícios e os prejuízos decorrentes das trocas intertemporais, ou seja, de tomar decisões em relação ao dinheiro
referente à sua posição em determinada data. Basicamente, ao longo da vida, os agentes econômicos, né, consumidores, investidores, empresários, aplicadores financeiros, né, deparam com vantagens e desvantagens decorrentes do nosso planejamento financeiro, inclusive orçamento doméstico, aí, estabelecimento de metas e tal. Então, basicamente, é sobre isso que a gente está falando. E vamos ver um pouco uma situação concreta aqui, né? Ou fictícia. Eu trouxe essa questão aí. Já tem um gabarito lá na semana 2, né? Uma pessoa deposita 2.450 todo final de mês em um fundo de investimento, que paga juros nominais de 120% ao ano, capitalizados mensalmente. Calcular o montante da aplicação no fim do 10º mês. Então, essa é uma situação. Vocês viram aí, resolvendo exercícios, existe um monte de situações variadas, que basicamente nessa parte da disciplina, o que importa é resolver essas situações. E principalmente articular, né, a aspectos concretos, aspectos da vida cotidiana, situações reais, por assim dizer. Mas antes de... E aí a questão, né, quais são as formas de representar o problema colocado? Como é que você se apropria desse problema? Como é que você entende esse problema? Como é que você tenta solucionar esse problema? É sobre isso que compreender a matemática financeira, a educação financeira, a própria engenharia econômica e financeira pode auxiliar. O slide acabam aqui, aqui essa questão, e aí colocada para vocês, como é que vocês entendem esse problema. E avançando, eu queria mostrar por que eu estou chamando a atenção para as representações temporais antes da gente resolver a questão. Eu estou inspirado nesse texto de apoio que foi disponibilizado na semana 1, do Ivail Muniz e do Samuel Berkowitz, eu acho que assim pronuncia, né? Que é esse texto aqui, Representações Temporais, o Valor do Dinheiro no Tempo, Conexões entre a Educação Financeira e o Ensino de Matemática. Quem puder, tiver tempo, é um texto de apoio. Ele é um texto que reflete sobre a didática, sobre os procedimentos de ensino da matemática financeira. Né? E aí ele vai, né, nos apresentando várias maneiras de entender aquele mesmo problema, o mesmo problema. Uma é a utilização de fórmulas, outra é o uso, né, das setas, do eixo das setas, que dá um eixo dos tempos, outra é a tabulação, para entender como que aquelas operações foram realizadas. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Né? Eu imagino que a tela esteja aparecendo para vocês. Então, a gente tem aqui o problema. Né? Vamos voltar a ele. Aliás, ele já está aqui. Uma pessoa deposita 2.450 todo final de mês em um fundo de investimento, que paga juros nominais de 120% ao ano, capitalizados mensalmente. Calcular o montante da aplicação no final do 16º mês. Então, o que a gente tem? Né? A gente sabe que é uma série, né, uniforme de pagamentos temporais, uma série temporal de pagamentos uniformes. E temos, né, o valor do pagamento, que é 2.450, né, que está aqui negativo porque, né, numa série num eixo das setas ou num fluxo de caixa, ele seria as saídas, né, os desembolsos que está sendo aplicado, a taxa de juros ela é de 120% ao ano, né,
que precisa ser capitalizado mensalmente. Então, esse é o juros nominal, a gente precisa saber os juros efetivos. Para quem lembra, depois a gente vai mostrar isso lá na resolução, lá no gabarito da questão, ela é igual, a taxa de juros efetiva é igual a taxa de juros anual mais a taxa de juros anual, que é igual a 1,2, dividido por 12, que é o número de meses, fecha aqui, menos 1. Tá? Então, esse 120% é a taxa de juros nominal e 10% é a taxa de juros efetiva mensal. Se a taxa de juros efetiva mensal é 10%, não vou responder isso aqui, mas fica a pergunta para vocês, qual é a taxa de juros efetiva anual? Não vai ser 120%. Mas voltando aqui, né, eu tenho o pagamento, eu tenho a taxa de juros mensal e eu tenho o número de meses e eu quero saber qual vai ser o valor futuro. Né? Bom, como na disciplina o mais comum é resolver pela calculadora financeira, é assim que o professor está trabalhando, vamos fazer primeiro por aqui. Né? Então, está aqui, limpei a calculadora. Primeiro eu tenho o valor do pagamento, 2.450. Né? Eu tenho o valor da taxa de juros, que é de 10%, e eu tenho o número de meses, que são, né, 16 meses. E eu quero saber o valor futuro. É isso? Valor futuro é o montante da aplicação. Então, voltando aqui, está lá. Né? Valor futuro, R$ 88.076,84. Para quem já compreendeu o problema rapidamente, é fácil de pegar. Isso daqui a gente pegou um elemento fácil. O que eu queria mostrar para vocês, né? O Excel também tem essa fórmula. Né? Vou fazer aqui a fórmula de valor futuro. Ela me pede primeiro a taxa, aqui a taxa. Depois ela me pede o número de prestações. E ela me pede o valor do pagamento. Ela também me pediria, vocês virem aqui, o valor presente e o tipo. O tipo é para dizer se é valor postecipado ou antecipado. Né? Quando eu não informo o tipo, assume que é postecipado, que é o caso. O problema não traz valor presente, então eu posso fechar. Né? E eu achei também aqui o mesmo resultado. Né? Tranquilo? Eu gosto muito de trabalhar com Excel, mas eu não gosto de trabalhar com Excel com a fórmula assim. Né? Vocês perceberem, diferente da calculadora financeira, da HP, para cada situação, se fosse valor presente, eu teria que usar outra fórmula. Se fosse para achar N, eu teria que usar outra fórmula. Se fosse para achar PMT, eu teria que usar a fórmula PGTO, né, que é a fórmula pagamento, a fórmula taxa para achar juros e por aí vai. Né? Mas eu gosto muito de trabalhar com Excel, não com a fórmula pronta, mas com o pensamento. E aí, com o pensamento, sim, buscando entender o problema. E aí, o que eu queria mostrar? Outras formas de representação do problema. Outra representação temporal que tem a ver lá com o texto do Samuel, com o texto do Ivail e do Samuel. Aqui a gente tem uma visão do problema de forma
horizontal, né? Só apagar e refazê-la de novo. Então, eu tenho que eu vou depositar 2.450 no primeiro mês e vou passar os meses seguintes depositando 2.450. Então, está aqui. Todo mês eu deposito 2.450. E eu vou capitalizar cada depósito desse. Então, eu depositei 2.450, no mês seguinte ele rendeu 10%, e eu depositei mais 2.450, que rendeu mais 10%. E o primeiro depósito também está rendendo. Então, o que eu estou representando aqui? O que está acontecendo com essa aplicação financeira, né? Primeiro depósito, segundo depósito, terceiro depósito, quarto depósito. No quarto depósito, o depósito 3 rendeu 10%, o depósito 2 rendeu 10% elevado à segunda potência, e o depósito 3 rendeu 10% elevado à terceira potência. Então, aqui é como se cada depósito fosse uma poupança. E no final, o que eu tenho? Eu tenho o somatório, né? Os saldos acumulados, os juros rendidos, mais o novo depósito, e, veja lá, 88.000, 76,84. Eu também posso representar o mesmo problema de maneira vertical. Está aqui. É por isso que eu gosto de trabalhar com Excel, para fazer esse tipo de operação aqui. Então, eu tenho, né, N, eu sei, eu faço o primeiro depósito, que é 2.450, e no mês seguinte eu sei 2.450 vai render 10%, e eu vou depositar mais 2.450. Né? E vai acumular. Então, no segundo mês eu tenho os dois depósitos iniciais, mais os juros que já foi acumulado, gerando mais um depósito de 2.450. Ao final do período, novamente lá, R$ 88.076,84. Esse mesmo raciocínio aqui está exposto aqui. Ó. Eu fiz os depósitos todos os meses, né? E eu sei que o mês seguinte é o resultado do saldo final do mês anterior, mais a taxa de juros sobre o saldo final. Vou botar aqui. Então, rendeu 2.450, rendeu. Né? Rendeu quanto? Rendeu 245, óbvio, né? 10%. Rendeu R$ 245 de juros, mais o novo depósito de 2.450, que vai render R$ 514,50, né? Então 10%, mais o novo depósito. E eu tenho 88.076,84. Bom, chamando a atenção para vocês para a forma como vocês podem enxergar a situação, né? E visualizar como é que o dinheiro está se comportando. Né? Eu foquei numa situação de valor futuro, mas aqui, se fosse uma situação de valor presente, eu ia usar esta parte de baixo aqui da tabela e puxar os depósitos de 2.450 para a data 1, para essa aqui, né? E ver qual seria este valor na data 1. Né? E a resolução do problema está aqui. Uma pessoa deposita 2.450 todo final de mês em um fundo de investimento e paga juros nominais de 120%, capitalizados mensalmente.
calcular o montante. Novamente, os dados que a gente já viu, né? A fórmula específica, né? É o que vocês vão acabar tendo que dominar mais, né? Para achar valor futuro com os dados desse problema, transformo, né? Foi aquilo que a gente fez lá no Excel, taxa mensal efetiva dos juros nominal anual para taxa mensal efetiva aqui e opero os valores para achar 88.076,84. Praticamente é isso que eu queria mostrar. E aí fica a pergunta para vocês, até para discutirmos no fórum ou em outras lives. Né? Qual a melhor maneira que individualmente vocês têm para entender e para buscar resolver essas situações financeiras? Né? A disciplina prioriza o uso das fórmulas ou o uso da HP, né? Que também é muito interessante, mas seria curioso perceber como vocês têm, como vocês usam. Eu sou usuário do Excel. Né? Inclusive, eu passei por essa situação quando fui gerente financeiro, trabalhava no setor financeiro e tinha que lidar com o setor comercial, com o setor de produção, e o gerente de produção era um engenheiro de produção. A gente estava tratando algumas questões de estoque e tal, e ele me entregou a calculadora financeira para fazer os cálculos, e eu devolvi a calculadora para ele. Aí ele, mas você é um gerente financeiro que não usa HP? Eu falei, não gosto, né? Domino pouco, e eu me sinto muito mais à vontade livre para trabalhar com Excel. Né? Tanto com o Excel da fórmula, que eu não gosto tanto de usar a fórmula, mas principalmente com o Quinho, com tentar organizar, né, o problema, visualizar a situação. E mais para frente, quando entrar na parte de análise de projeto mesmo, de análise de balanço, tal, vocês vão ver como o Excel é uma ferramenta extremamente poderosa. Voltando aqui, eu vou encerrar a apresentação, vou dar uma olhada depois se ficou boa, né? E decido se compartilho ou não com vocês. Então, é isso. Bom final de semana, para mim, pelo menos. Como é que para a gravação? E para vocês também, embora eu acho que vocês só vão ver isso quando o final de semana já tiver passado.